Agora, 9h02, vamos direto conversar ao vivo sobre as votações de hoje com a repórter Mariana Peschitti, que está no Salão Verde. Bom dia, Mariana. Então tem esse debate de quando vai ser votado, que ponto vai ser votado no plenário. Para agora de manhã já tem uma expectativa de distritão e de fundo, é isso? No plenário. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. É o seguinte, oficialmente, por enquanto, tem convocado uma sessão extraordinária do plenário para as 13 horas, 1 da tarde apenas, e na pauta apenas um projeto de lei que inclui como o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo no uso restrito no rol dos crimes hediondos e, além disso, uma proposta de emenda à Constituição que muda as regras de tramitação das medidas provisórias no Congresso. Mas pode ser que seja apresentado um requerimento de quebra de interstício para que essa proposta de emenda à Constituição aprovada ontem na reforma política seja votada já hoje no plenário. Essa foi uma discussão de ontem da reunião de líderes partidários e eles podem, por acordo, apresentar essa quebra de interstício, que é o seguinte: depois de uma proposta de emenda à Constituição aprovada na comissão especial, como foi ontem, é exigido um prazo de 2 sessões do plenário da Câmara até que seja discutida, analisada no plenário em primeiro turno. Se houver essa quebra de interstício, se os deputados aprovarem, o primeiro turno já pode acontecer hoje no plenário da Câmara. Lembrando que, como é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser analisada em 2 turnos no plenário da Câmara, ter o voto sim de 308 deputados, só aí, então, depois para passar para o Senado, e tudo isso precisa ser feito até setembro para que as eleições, para que valha, para as mudanças entrem em vigor antes das eleições de setembro. Nós vamos acompanhar, ver como é que isso fica, esperando líderes partidários. Chegou aqui o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, vice-líder, que vai falar um pouquinho para a gente. Então, deputado, bom dia, sobre essa possibilidade de quebra de interstício, de votação de distritão e fundo eleitoral hoje já no plenário. É possível? Olha, o presidente está agendando essa votação. Na minha opinião, uma anti-reforma política, não uma reforma política. O Brasil está precisando de uma constituinte exclusiva para se fazer o capítulo da reforma política com o povo, e esse parlamento dá sinais de conservadorismo, de proteção. Ele quer fazer uma legislação que o proteja, que o eternize. E esta votação, na minha opinião, é uma votação que nós devíamos fazer um enorme esforço para derrotar esse chamado distritão, porque isso aí piora os vícios do sistema político brasileiro. A questão do fundo eleitoral, deputado, qual que é a sua opinião, a opinião do partido? Olha, eu sou favorável ao fundo público, porque eu acho que a política tem que se distanciar do poder econômico. Agora, nesta regulamentação que veio da comissão é muito ruim. Por quê? Porque os tetos são muito altos. Nós tínhamos que colocar tetos baixos, baratear campanhas, fazer com que elas sejam modestas, que não tenham poder econômico, não haja desequilíbrio na disputa. Essa proposta que veio da comissão é horrível, ela ajuda a desequilibrar a disputa. Ok, está chegando aqui o deputado Carlos Marum, que vai conversar com a gente também. Ele que é vice-líder do PMDB, para a gente fazer um debate aqui de base e oposição. Deputado, o senhor que é do PMDB, partido que apresentou o destaque, que acabou sendo aprovado na comissão especial, incluindo o distritão. O senhor acha que é possível votar isso no plenário logo? Existe possibilidade de quebra de interstício e votar hoje ainda? Eu acredito que nós estamos nos preparando para votarmos hoje e amanhã, talvez, concluirmos a votação dessa, eu nem sei se consigo considerar uma reforma política, mas de algumas adequações na legislação eleitoral que, obviamente, são polêmicas, todas elas, mas que, no nosso entendimento, tornam mais eficiente a representação do povo brasileiro aqui no parlamento. A questão do distritão é polêmica, eu também não acho que é o melhor dos mundos. Reconheço que ela pode se constituir um problema para os partidos, mas nesse momento ela representa a eleição dos mais votados. Então, quem tiver mais votos se elege. E nesse sentido, eu penso que é pertinente esta situação que eu até considero uma valorização do voto, uma valorização do desejo popular em relação àqueles que devam estar fazendo parte do parlamento e tomando decisões tão importantes em nome do povo brasileiro. E o fundo eleitoral, deputado, qual que é a opinião do PMDB? Como é que deve ser essa votação?
Olha, o PMDB está apoiando o fundo eleitoral até pela inexistência de alternativa. O financiamento tem que existir, a democracia tem que se financiar. Ou então nós vamos eleger aqui só milionários. Eu não acredito que isso seja uma representação eficiente se só aqueles que tiverem fortuna pessoal possam ser parlamentares. Houve época em que até isso existia, né? Você, para poder concorrer, até para votar, tinha que demonstrar uma capacidade financeira e econômica mínima. Não é isso que nós queremos. Então, o financiamento, ou ele é público ou ele é privado. Foi alterado o financiamento privado, o Supremo declarou inconstitucional, privado através de empresas. Isso, na verdade, acabou com o financiamento privado. A realidade é essa. Pode até ser que em algumas décadas nós venhamos a construir um novo tipo de mentalidade, onde as pessoas individualmente contribuam com as campanhas políticas e com aqueles candidatos que entendem os mais adequados para representá-los. Mas isso não existe hoje no Brasil. Então, a alternativa que está sobrando é o financiamento público. Eu, sinceramente, defenderia um enfrentamento e a volta do financiamento privado, com regras, com limites bem menores do que os que existiam, com regras e com punições claras. Mas a tendência, efetivamente, é que isso não avance, essa ideia aqui, esse que é o meu pensamento, e a alternativa vai ser o financiamento público. Sabemos que isso é polêmico, isso vai apresentar oportunidade para o exercício de uma grande hipocrisia, que são aqueles que vão utilizar o fundo para suas campanhas, criticando o fundo, que eu acho que, sabe, que eu acho que o que melhor poderia acontecer na reforma política é o seguinte: é proibido ser hipócrita. Se nós conseguirmos passar um artigo como esse na lei é proibido ser hipócrita, e ele fosse respeitado, isso valeria para a política mais do que qualquer forma que nós estejamos pensando aqui de fazer avançar o sistema eleitoral. Mas sei que o fundo vai se prestar para o exercício da hipocrisia. E eu digo como, né? Quer dizer, eu sou contra o fundo, mas vai lá buscar recursos do fundo para fazer a sua campanha. Então, é o que temos. Eu acho que nesse momento, estamos a um ano das eleições, temos que tomar decisões e o que eu vejo nesse momento são essas alternativas. Deputado Paulo Teixeira, ao fundo, como falou o deputado Marum, essa possibilidade de voltar ao fundo empresarial está nos jornais hoje. Você acha que seria viável substituir esse público que está em discussão na Câmara pelo empresarial ou não daria tempo? É piorar o sistema se puser o fundo empresarial. Quais são os problemas do sistema eleitoral brasileiro hoje? Os principais problemas que esses escândalos evidenciam é o poder econômico com uma relação promíscua com o poder político. Assim, nós temos que apartar. Então, na verdade, essa reforma, ela não retoma o financiamento de pessoa jurídica. Isso, na minha opinião, é bom. Nós não devíamos ter, porque a empresa não tem ideologia, a empresa tem interesse. E quando contribui em campanha, depois vai buscar o retorno desse interesse, e todos esses escândalos demonstram isso. Em segundo lugar, ele não acaba com o financiamento de pessoa física, o que é bom. A pessoa física pode contribuir. Nós temos que ter campanhas mais modestas. E no financiamento público, na minha opinião, nós devíamos diminuir o teto das campanhas para as campanhas serem mais modestas. Do ponto de vista do sistema eleitoral, na minha opinião, o time do Eduardo Cunha quer permanecer. E esse distritão é exatamente a forma desse Congresso muito problemático permanecer. É criar uma situação, o próprio Marum disse, não será boa para os partidos políticos. Ora, partidos políticos são instrumentos de educação política, de formação de programas. Se não é bom para a democracia você minar os partidos políticos. Assim, o que nós temos que fazer é diminuir o número de partidos políticos. Por isso que essa reforma tem um conteúdo bom, que é a cláusula de barreira e o fim das coligações. Com a cláusula de barreira e o fim das coligações, você diminui o número de partidos políticos. Agora, minar, destruir os partidos políticos é o que o distritão pretende. Por isso eu acho que nós temos que flagrosamente derrotá-lo hoje aqui. E eu acho que ele será derrotado.
Agora, deputado, a reforma prevê o distritão nas eleições de 2018 e 2020, mais a adoção do distrital misto em 2022. O senhor acha que é possível chegar a esse ponto mesmo, ou como se fala em algumas colunas, que acabaria ficando no meio do caminho só no distritão? Esse distrital misto que foi proposto para 2022, igualmente ruim. Se tivesse que propor o distrital misto, teria que ser o distrital misto alemão, proporcional. Por quê? Porque qualquer sistema majoritário, ele esteriliza votos. Nós queremos um parlamento que represente toda a sociedade brasileira. Assim, o sistema alemão representa. Por quê? Porque se você perde no distrito, compensa na lista. Agora, esse distrital misto proposto pela comissão é horrível. Nós tínhamos que ver se evoluíamos para um acordo de um distrital misto proporcional, se fosse o caso. Eu sou favorável ao sistema proporcional, nunca um sistema majoritário. Por quê? Porque o sistema proporcional permite com que todas as forças presentes na sociedade brasileira estejam no seu parlamento. E o sistema distrital, que é um sistema majoritário, não permite. Assim, eu acho que essa solução que foi feita na Alemanha, nós devíamos trazê-la para o Brasil, se for o caso de fazer um distrital misto. Se não, um sistema puramente proporcional. O distrital misto alemão é puramente proporcional. Eu sou favorável a esse modelo. Deputado Marum, o distrital misto para 2022 continua no projeto? É passível de ser aprovado na Câmara? A turma do Lula, esse cidadão que está condenado já em primeira instância, que se julga no direito de continuar fazendo campanha, até não sei porque não está preso. O senhor Eduardo Cunha, como bem citou o Paulo Teixeira, está preso. E o Eduardo Cunha foi condenado pelo mesmo juiz que condenou o Lula. Eu não sei por que o Lula não está preso. Até gostaria de ter essa dúvida. Mas aqui, eu não acredito que o deputado Paulo Teixeira esteja fazendo isso para agradar o Lula, como eu aqui não estou fazendo nada para agradar o Eduardo Cunha. Só eu tenho algum reconhecimento por ele, porque se ele não tivesse enxotado essa turma do Palácio do Planalto, o Brasil estaria sendo hoje uma Venezuela, coisa que eu não gostaria que fosse. Então voltamos ao tema. Você me perguntou o quê? Distrital misto em 2022. Cai ou não cai? Sinceramente, eu tenho uma restrição ao distrital, ela vem muito da derrota de Churchill após a Segunda Guerra. Sabe que Churchill salvou a humanidade, ganhou a Segunda Guerra e depois perdeu da eleição distrital. Então eu tenho medo da transformação do parlamento numa grande Câmara de Vereadores. Sei que o distrital misto, a partir do momento que existe uma votação também lista, amenizaria isto. Mas, olha, eu penso que é uma alteração tão grande que, em relação à qual eu ainda não estou convencido. Vou me dedicar de forma mais aguda aos debates de hoje. Devo confessar que não participei de forma ativa das discussões da reforma política. Acredito que os parlamentares que participaram, o relator inclusive, é um deputado do Partido dos Trabalhadores, o Vicente Cândido. Eu acredito que pode sim ser construído uma situação aqui que pelo menos torne nas próximas eleições, certo? Eu acho que em 48 horas nós avançarmos num sistema político revolucionário e alterando de forma muito significativa, talvez seja até um pouco perigoso. Eu acredito que nós temos até que ser mais humildes e pensarmos nesse momento nas próximas eleições. Fazer um sistema onde as eleições possam acontecer, as eleições têm um custo, para todos tem um custo, até para a justiça eleitoral tem um custo, todos têm um custo. Esse custo tem que ser bancado por alguém, senão, eu repito, só vai se eleger milionário que tenha recurso pessoal para bancar suas campanhas. E temos que, então, equacionar isso. Eu entendo que se houvesse espaço para a volta do financiamento, e não é do financiamento empresarial, é do financiamento com o CNPJ. Hoje os sindicatos não têm mais o imposto sindical. Os sindicatos poderiam, sim, apoiar os seus candidatos, por que não? Associações poderiam apoiar os seus candidatos. Eu entendo que isso é correto. Eu tenho esse pensamento. Em não avançando esse financiamento privado, o financiamento vai ter que ser público e daí a população tem que estar bem consciente disso. O que não pode é simplesmente dizer, olha, se tu tem dinheiro, tu concorda, se tu não tem, você não tem condição de ser parlamentar. Ok, deputado Carlos Marum, deputado Paulo Teixeira, obrigada pela entrevista. Vamos acompanhar porque está ainda na incerteza esse plenário, Vera.